Este filme foi trazido pelo Rama BC, um projeto de Feed the Future, financiado pela USAID. Vamos aqui mostrar o modo de preparação de herbicida à base de canavalha. Vamos colher os grãos de canavalha. Podemos usar as folhas, mas nesse caso vamos mostrar a base de grãos de canavalha. Nós vamos colher 1 kg de grãos de canavalha. Pode-se usar a folha também para a preparação, mas nós vamos fazer a base de grãos de canavalha. Vamos colher 1 kg de grãos de canavalha. 1 kg corresponde a 15 litros de água. Estamos a falar de um pulverizador dorsal. Depois da colheita de 1 kg de grãos de canavalha, mergulhamos em um reservatório, pode ser um balde ou uma bacia, durante 3 dias. O processo de mergulho da canavalha é para facilitar o amolecimento dos grãos de canavalha. Depois da canavalha estar mole, removemos do nosso reservatório, colocamos no recipiente para poder triturar de uma forma homogênea. Depois da triturada, removemos e colocamos num reservatório, onde havemos de adicionar água, numa quantidade de 2 a 3 litros. Colocado a água, pegamos num sabão de 10 cm ou 2 polegares. Esmagamos o sabão, pode ser em pó ou em pequenos pedacinhos. O sabão vai servir de aderente para facilitar com que a nossa calda esteja mais densa e mais consistente. Adicionamos na nossa calda, mexemos. Depois de obter a calda, vamos coar com uma cefa fina ou um pano. Temos que coar 2 vezes para permitir que toda a calda ou todo o suco saia do grão de canavalha. Depois de obter a nossa solução ou o nosso suco, misturamos com água até obter os 15 litros de água, que corresponde a um pulverizador dorsal. Obtida essa solução, colocamos no nosso pulverizador dorsal e vamos ao campo para fazer a pulverização. O intervalo de pulverização deve ser de 2 em 2 semanas, para permitir com que o caso de lagarta de funil de milho não volte a atacar as nossas culturas. O biocida é muito mais prático a sua utilização porque não acarreta custos para o produtor na forma de aquisição, assim como no maneio, tendo em conta que a sua utilização não causa nenhuma perturbação para o solo, não causa contaminação para o próprio solo. Olhando para um pesticida químico, acarreta custos na aquisição, assim como dificuldades na sua utilização, porque pode pôr em causa a nossa saúde e a sua utilização provoca danos químicos para o nosso solo. Também sabemos que o uso de pesticidas químicos, para além de matar alguns insetos que são prejudiciais à cultura, também afetam o desenvolvimento normal dos insetos que nós usamos como insetos controladores ou benéficos às nossas culturas. Este filme foi financiado pela USAID. Olá. Olá, boa tarde. Seja bem-vindo ao programa Lance Desportivo aqui na televisão comunitária de Chimoio. Este programa que tem tudo a ver com desporto nacional e provincial, análises, comentários e entrevistas aqui na televisão comunitária de Chimoio, particularmente no programa Lance Desportivo. Na semana passada falamos do handebol, hoje vamos falar do futebol
o Desporto Rei, e vamos analisar a prestação do Testa África na maior prova do calendário futebolístico nacional. Falo-vos do Moçambola na sua versão 2021. E para analisar esta prestação do Testa África no Moçambola, hoje conto com os comentadores Pedro Tawanda e também Daniel Oliveira. Testa África que em 4 jogos somou nada mais, nada menos que 3 pontos, fruto de uma vitória, uma vitória, um golo marcado, 7 sofridos, e esta vitória foi alcançada em casa diante da equipa do Majeed de Mucuba por 1-0 com golo de Timbe. Começo com Pedro Tawanda. Era expectável que o Testa África, em 4 jogos, ameaçasse 3 pontos e ocupasse a penúltima posição da tabela geral de classificação. Boa tarde, telespectador da televisão comunitária de Chimoio. Boa tarde, Herculano Ernesto, meu colega do painel, o Daniel Oliveira. Dizer que cresci na cidade de Chimoio e já vi muitas vezes Testa África jogar, né, nos seus piores momentos, mas este ano Testa África surpreendeu pela negativa. Não era de esperar que em 4 jornadas sofresse 7 golos e marcasse apenas 1. Foi um balde de água fria para o público amante de futebol ao nível da cidade de Chimoio e na província no geral. Volto a insistir na questão. Se era expectável que o Testa África, em 4 jogos possíveis, ou seja, em 12 pontos possíveis, perdesse 9 e ameaçasse apenas 3, tendo em conta a prestação deste Testa África no Moçambola de 2019? Não era expectante, porque ao avaliar pelos outros anos em que Testa África participou no Moçambola, mesmo nos momentos em que mesmo nos momentos em que não estivesse em condições, quer humanas, quer de atletas, ou quer material, não é? Testa África sempre entrava ou com um empate ou com uma vitória. Dois jogos em casa, pelo menos estaria aí por aí com 4 pontos, não 1. É por isso que surpreendeu pela negativa o Testa África. Okay. Daniel, era suposto que o Testa África, em 4 jogos, conseguisse apenas 3 pontos e a esta altura é o penúltimo classificado da tabela geral de classificação. Boa tarde, Ernesto Herculano. Boa tarde, colega do painel. E agradecer ao convite da televisão comunitária de Chimoio. Olhando para o Moçambola, em particular o Testa África, eu diria que esta prestação, se calhar, está num bom tamanho, porque primeiro temos que olhar nos objetivos da equipa. Okay. O Testa África entra neste Campeonato Nacional de Futebol com a missão de assegurar a manutenção o mais rápido possível, e 3 pontos para o Testa África nesta altura aí, olhando nas condições em que o Testa África está. Eu acredito que esses 3 pontos não estão mal, porque defrontou adversários que se calhar têm outros objetivos mais acrescidos. Só para olhar, na primeira jornada o Testa África joga fora e perdeu fora, e depois jogou em casa, não conseguiu ganhar, mas também temos que ver com quem jogou em casa. Foi o Ferroviário de Nampula. E o Ferroviário de Nampula não tem objetivos de manutenção, e daí que o Testa África sai em desvantagem, mas o Testa África consegue ganhar diante de um adversário direto, que é o Majeed de Mucuba, um adversário que ascendeu a Moçambola nesta temporada, ou na temporada passada para esta, e isso é de salutar. O Testa África consegue então conquistar os 3 pontos. Só se recordarmos, numa das épocas, já não me recordo da edição, em que o Fábio Costa já é solicitado para abraçar o Testa África perdeu 5 jornadas seguidas. Sim, perdeu 5 jornadas consecutivas, 0 ponto, mas conseguiu garantir a manutenção. Então, olhando para esses 3 pontos desta época, eu diria que estão num bom caminho. Primeiro porque a missão é de garantir a manutenção e, quiçá, não só
tem aquelas outras condições que o Teste África não equipara com outros adversários de Moçambola. O Teste África, se calhar, está em desvantagem em vários aspectos. Ok. Deixa eu só recapitular. O Teste África perdeu logo na primeira jornada diante do Incomate de Chinavani por 3-0. Estávamos no dia 17 de janeiro e na segunda jornada o Teste África perdeu em casa diante do Ferroviário de Nampula por 1-0. Estávamos no dia 24 do mesmo mês e o Teste África voltou a averbar a terceira derrota consecutiva diante da ENH de Vilanculos por 3-0 sem concorrência. Estávamos no dia 30 de janeiro e a única vitória do Teste África veio a ser alcançada no dia 7 de fevereiro diante do Majeski de Mucuba, como o Daniel fez referência, e foi uma vitória por 1-0 com golo de Timbe. Estes adversários não são do mesmo campeonato, como se costuma dizer? Olha, eu diria que são do mesmo campeonato. Para mim, o que iria criticar ao Teste África é o facto de perder com números elevadíssimos. Com o Incomate, o Teste África podia perder por 1-0, 2-1, não está mal, mas 3-0 também acho que foi exagerado. Faltou um pouco de entrega, dedicação por parte dos jogadores, não só. É aquilo que depois vimos no fim das 3 jornadas, a primeira chicotada de Moçambola tinha que acontecer, a saída do Hamid Tarmamad. Não só vão a Vilanculos e perdem, se a memória não me traiçoa, foi 4-0 para um Teste África, primeiro campeão nacional de futebol. E se calhar dizermos que o Teste África, por ser o primeiro campeão nacional, já deve entrar no Moçambola com uma outra ambição, não é? Deve entrar com uma outra ambição, lutar pelo título. Mas é que, desde que estamos cá a assistirmos o Teste África, sempre lutou pela manutenção e se calhar isso já deve terminar, já deve entrar com uma ambição acrescida, lutar pela conquista do título. Significa que o Teste África deve ter outros objetivos, não propriamente o de manutenção. Olha, não basta só dizermos o primeiro campeão nacional, tem que fazer valer este título de campeão nacional. Pedro Toanda, estes adversários são ou não do mesmo campeonato de Teste África, tendo em conta que ainda não tivemos uma União Desportiva de Songo, um Ferroviário de Maputo, um Costa de Sol, o Teste África ainda não cruzou o caminho dessas equipas. A priori diria que os adversários são do mesmo campeonato. Olha só, Herculano Ernesto, as dificuldades que encaram o Teste África são as mesmas que, quase idênticas, que encaram o Incomate de Chinavani, por exemplo. O Incomate de Chinavani, há anos, estava a pensar em desistir. Uma vez ouvi, em conversa com o próprio adjunto treinador, o Dito Mambo, né? O Dito Mambo, dizia que em algum momento patrocinadores acabaram fugindo e eles queriam desistir da equipa. E apareceram, e o curioso é que fizeram uma razia ao Teste África. Tiraram quase parte do plantel e foram fazer o Incomate deles, né? E Teste África vai para lá e perde por 3, né? Vem para casa com um Ferroviário de Nampula que acabava de perder em casa e fez um jogo péssimo, né? Segundo alguns relatos de alguns colegas de Nampula. O Ferroviário de Nampula também não estava bem e Teste África naquele dia fez uma má atuação e teve uma prestação para esquecer. Perdeu naquele 1-0 e foi para Vilanculos. E quando vai a Vilanculos, encontra também um NH um pouco moralizado, né? Tinha algumas vitórias, ganhou em casa, acho que perdeu fora, depois apanha Teste África e ganha. E Teste África volta para casa, né? E recebe o Machechi de Mucuba. Facto curioso é que foi depois da escotada psicológica de Hamid Tarmamad, a nova equipa técnica interina optou em jogadores que muitas vezes não faziam parte do plantel, a exemplo do Timbe. Timbe estava sempre fora dos convocados e aparece na segunda parte e faz aquele golo que deu os 3 pontos ao Teste África. Eu acredito que as equipas eram do mesmo campeonato, né? Ainda não apareceu a UDS,
ainda não apareceu o Ferroviário da Beira, ainda não apareceu o Ferroviário de Maputo, né? O Ferroviário de Nampula pode ser teoricamente grande, mas está em maus momentos. Teste África podia aproveitar, estava em casa. E nem sempre que o Ferroviário de Nampula faz moça ao Teste África aqui na cidade de Chimoio. Daniel, vamos levantar as prováveis hipóteses desta má prestação do Teste África. Por um lado, pode-se chamar, por exemplo, a questão do... Estamos em meio à pandemia da Covid-19 e o Moçambola está a ser disputado sem público. Isto, de alguma forma, terá ou não contribuído para esta má prestação? Não só. É verdade que jogar sem público também contribuiu significativamente, mas também temos que olhar outros aspectos. O Teste África, esta má prestação deve-se a vários fatores. O trabalho técnico-tático pode ter falhado durante este período todo em que o Amit Tarmamade assegurou o clube. Não só a organização da própria direção, como sabe, o Moçambola precisa de uma organização mais acrescida, uma organização que não só organização, moral, os jogadores precisam de moral. Há relatos que dão conta de que os jogadores estão sem ordenados mensais. Isso também conta. E há quem dizia que o jogador do Teste África não tem refeições diárias. Há vezes que não tem refeições. E isto, não tenho provas disso, mas onde há fumo, há fogo. Então, esses são alguns dos aspectos que minam significativamente na prestação de uma coletividade. Não só o Teste África vive na base das receitas. E sem público, isso veio a agudizar o problema da falta de valores. Porque o Teste África precisa desses valores, se calhar da bilheteira, para aliviar algumas despesas. E isso tudo acabou afetando na prestação da equipa do Teste África. Porque, como sabem, o Teste África vive na base dos bolsos da direção. E a direção, falando da direção, estamos a falar de 3 pessoas. E não é fácil. Estamos a falar do Acácio Gonçalves, que é o presidente. Estamos a falar do José Sagurani, que é o vice-presidente para a competição. E temos o Fedu, que é um dos jovens que tem dado muito em termos de apoio financeiro. Os outros, se calhar, só estão ali a acompanhar. E é difícil. Um clube não pode viver de bolsos de 3 pessoas apenas. Numa altura em que estamos em tempo da pandemia e não há receitas, o clube não gera receitas e isto complica, de certa forma. Se calhar esta organização, se calhar o Teste África a direção deve continuar a trabalhar na busca de parcerias para colmatar esta déficit de falta de valores monetários. Ok. Vou insistir no coisa, Daniel. Quando fala de organização, há uma organização mais para a estruturação, organização em termos de pessoal, mas também há outro aspecto que eu acho que é interessante, que é o econômico. Há que ter dinheiro e não haver uma organização em termos de pessoal. E no caso do Teste África, em que pé estamos? Estamos na parte financeira ou organização enquanto estrutura das pessoas que dirigem o clube? Olha, quando falo da organização, como sabem muito bem, são vários elementos que antecedem a realização de um jogo de futebol. Okay. É necessário que haja um estágio condigno. Os jogadores devem sair de um estágio para ir num jogo de futebol. Devem estar bem acomodados e pronto, sai. Isso eleva os índices de moral, não é? Ficam com uma moral mais elevada e daí conseguem fazer um bom jogo. Se não há estágio, quem sabe? Eu não sei, não estou a dizer que o Teste África não teve estágio, mas os jogadores do Teste África precisam desse ambiente, não só os jogadores, só para vermos, a equipa técnica precisa de ser apoiada. Se calhar as derrotas do Amit Tarmamade, ou porque a direção não estava mesmo com o Amit Tarmamade. Como sabem, o Amit Tarmamade é treinador sim, mas foi deixado por antigo presidente do Teste África, que é Quinito Júnior. Okay. E se calhar esta nova direção não estava com bons olhos para o Amit Tarmamade. Entende que houve uma justiça por parte da despedida do Amit Tarmamade? No seu entender? Eu não sei se seria justiça ou não, mas também eu digo para um clube que está a lutar para a manutenção, foi uma decisão precipitada. Okay. Porque não faz sentido nós despedirmos um treinador com um nível mais elevado e levarmos um treinador que não tem capacidade de estar no banco, não está autorizado a sentar no banco de um Moçambola porque ostenta o nível B da CAF. Okay. E vimos no jogo de Machete, o Teste África ganhou o jogo sim, mas
não tinha ninguém no banco da equipa técnica. Todos estavam do lado de fora, depois da rede de vedação do recinto desportivo. E isto se calhar... Então, é verdade que foi demitido o treinador Amitar Mamadi. Deviam encontrar o mais rápido possível um treinador habilitado. Com nível para sentar no banco técnico. Ok. Então, Anda, concorda que deveria ter sido procurado um treinador à altura para comandar o Testafre depois da saída do Tarmamati? Sim, a priori, olhando pelo histórico de Hamid Darmamati, não é? Ele não tem um currículo em termos de treinadores que orientam as equipas de Moçambola. Ele não tem um currículo. Imagina só, acabou de deixar cair o Machaguene e depois vem pegar o Testafrica. Testafrica, pelos anos que tem, já não pode ser um clube que luta pela manutenção. Agora já estaria a lutar para ganhar o campeonato pela segunda vez, né? E, quiçá, participar nas provas da CAF, não é? E eu vou apoiar o Daniel. Aí há uma falta de estrutura. Quem sabe? Entra um presidente, o presidente tem que arcar com as despesas do clube. E o presidente tem família, né? E o Testafrica nunca vai querer alcançar os objetivos, mesmo de manutenção, enquanto depender do bolso de uma pessoa, né? Tem que haver uma direção coesa, com um sistema de marketing muito forte, não é? E arranjar um bom patrocinador, como os que patrocinam os ferroviários, por exemplo, o Costa do Sol, a Black Bull, né? São empresas fortes que patrocinam e fazem um certo orçamento para aquele ano. Aqueles não dependem muito da bilheteira, como o Testafrica. Agora, aqui na província de Manica, quem se candidata a presidente do Testafrica já está a reparar no público como a fonte de receita, né? Não podia ser assim, né? Falharam no marketing, né? A direção. Há falha no marketing, há falha na direção e há falha na eleição do próprio treinador. É por isso que a prestação está assim, 3 pontos em 12 possíveis. Ok. Defende que deveria haver outros moldes de eleição quando se trata de presidente do Testafrica. A eleição pode estar boa, né? Pode estar boa, pode ter um presidente, mas não pode ser ele a arcar com as despesas, né, do clube, porque cada presidente que entra tem que reparar para o seu bolso e apoiar o clube. Não é assim. O presidente é presidente. A equipa tem que ter um patrocinador permanente, um patrocinador tradicional, que todos os anos vai pôr algum dinheiro e o presidente vai gerir. Depois, no fim, vai prestar contas àquela empresa que patrocina o clube. Mas no Testafrica não há isso. Lembro-vos, estivemos numa reunião, né, em que nós cobrimos a reunião, que era para angariar patrocínio, mas nenhum empresário respondeu. Acho que os empresários de Manica estão muito tímidos, né, quando se trata de apoiar o desporto. Daniel? Olhando para isso, Ernesto, eu diria assim que o problema do Testafrica vem há anos. E este problema, quem deve resolver não é o governo. Quem deve resolver o problema do Testafrica são os empresários. Olha, a província de Manica tem vários agentes econômicos que podem muito bem suprir as despesas do Testafrica. Podem muito bem entrar com fundos para assegurar este clube. Nós vimos num dos anos, já não me recordo da época, o Tawanda poderá se calhar recordar, em que o Nassir assegurou o clube. O Testafrica, o Nassir, o Testafrica não teve problemas. O Testafrica iniciou a época, não houve problema de salário, não houve nada. E também tivemos o Munsalaer, que assegurou o Testafrica por duas épocas, se a memória não me traiçoa. O Testafrica não teve problema. Por quê? São pessoas, gestores, que têm algo, fazem algo. Tem algumas empresas que geram receitas e essas receitas eram drenadas no Testafrica para assegurar algumas despesas. E nós vimos aquilo
Teste África não teve problemas, mas de lá para cá são problemas de falta de salário. Talvez perguntar o que estará a falhar para que, nos tempos atuais, não tenhamos empresários a patrocinar o Teste África, enquanto nos tempos passados tínhamos empresários que, de forma recorrente, patrocinavam o Teste África, e o Teste África não tinha reclamação tanto de dinheiro, vamos assim dizer. Olha, se calhar eu diria que a lei de mecenato, nós temos a lei de mecenato que deve ser bem estudada, deve ser bem analisada, deve ser bem aprofundada. Porque temos a lei de mecenato, mas cabo ao fim, os que apoiam o desporto depois não têm nenhuma vantagem. E dizem, por que esta lei de mecenato existe? Porque a lei de mecenato veio para ajudar aqueles que apoiam o desporto, no fim, nas suas taxas que pagam as finanças, se calhar tem alguma redução, mas parece que isso não se observa. Então, a lei de mecenato deve dar vantagem aos empresários. Não só, deve-se trabalhar muito, deve-se trabalhar ao fundo, encontrar parcerias inteligentes. Não só para ver, a província de Manica tem mineradoras, empresas que têm muito dinheiro, que podem muito bem abraçar o projeto do Teste África e este Teste África ser temido a nível nacional e voltar a conquistar o título de campeão nacional. Mas é difícil. Temos várias empresas que até apoiam muita coisa. E menos o desporto. E há quem defendia que o desporto, o futebol em particular, os empresários financiavam mais o desporto do que provavelmente a outras modalidades, como o basquetebol, como o handebol. E encontra-se aqui já um braço de ferro, porque mesmo o Teste África, que milita na alta roda do futebol nacional, não tem financiamento. Então, qual é a análise que temos? Os empresários estão ou não a apoiar o desporto? Olha, é difícil. Se apoiam, não é porque não estão a apoiar. Estão a apoiar, mas não estão a apoiar o suficiente. Porque, olha, um clube não precisa de refeição apenas. Há quem apoia com frangos o Teste África. O Teste África não precisa de frangos apenas. Aqueles jogadores têm família, precisam de salário. E para treinarem precisam de uma boa alimentação, uma boa dieta. E enquanto essas todas as coisas falham, os jogadores não vão dar litro. Não vão dar tudo no campo. Para dar tudo, o jogador precisa sair moralizado, bem alimentado e com todas as condições criadas. E eu acho que muita coisa está a falhar. Não é apenas o presidente que deve arcar com as despesas do clube. O presidente, como dizia o colega Tawanda, o presidente deve gerir. Mas o que é que vai gerir se uma vez o clube não tem dinheiro? O presidente está lá para tirar o que tem do bolso. Claro. E isso torna difícil um clube da alta roda de futebol nacional. E nos anos passados, o Teste África brindou-nos com bons resultados. E como que era a gestão do clube, Tawanda? A gestão continuava a critério agora que a pandemia impediu o público nos campos, okay, né? A Teste África está a enfrentar dificuldades, porque naquele tempo, nos anos passados, a última direção em que Lila era o diretor desportivo, ele tirava alguma parte, o público contribuía e aí a equipa estava a andar. Né? Só que não foi acautelada. As pessoas têm que acautelar qual é o futuro, né? Qual é o futuro que teremos depois disso, né? Não estava a se contar com a pandemia da Covid-19, né? E os que vieram se candidatar à presidência do Teste África pensaram muito na bilheteira. Acho que ouviram por boato que a bilheteira rende, né? Okay. Por exemplo, o Quinito Júnior vinha com muita expectativa. Chegou e depois viu que não era aquilo que ele esperava. Acabou abandonando, né? Abandonou, depois foi absorvido da direção e entrou a Cássio, né? Entrou a Cássio, mas ele está a arcar com as despesas, está a tirar do bolso dele, mas não pode ser assim. Vou defender aqui a opinião de um colega Daniel, que diz que a lei de mecenato ela deve ser bem divulgada, né? Deve ser divulgada, ir ao Abílio Antunes, em vez de ir pedir frango, ir divulgar a lei de mecenato, para ele entender, né? Para ele entender e ser patrocinador da equipa. Uns 10 patrocinadores, como Abílio Antunes, né, por exemplo, e o Acácio a gerir aqueles fundos. O Teste África pode andar, né? Herculano, o Teste África
desde 1976, que começou a ser campeão, que foi campeão moçambicano, né? Até hoje, Teste África não pode lutar para manutenção. Teste África, assim, estaria a fazer 12 pontos. Né? E estar a lutar com os Costa do Sol, Ferroviário de Maputo, né? Ferroviário da Beira, né? Ferroviário de Nampula apareceu agora, né? Embora que é um clube também muito antigo, mas o DS também apareceu agora, né? ENH, né? Apareceu também agora. Teste África, para que eles seriam equipas de outro campeonato, não dele. Daniel, vamos voltar à cena dos maus resultados. O Teste África é um clube que teve uma instabilidade, ou se calhar ainda tem, uma instabilidade, sobretudo na direção do clube. Houve uma revolução, troca de direção, até de jogadores. Isto, de alguma forma, terá pesado para esta fraca prestação? Olha, isso sim terá pesado, porque está a haver troca de uma direção no momento em que vamos entrar nas competições. Isto influenciou bastante. Não só. Eu gostaria de olhar na parte dos sócios. Okay. Os sócios do Teste África são precipitados. Eles, antes eu diria, deixariam o Quinito fazer sua parte, Okay. porque eu não vi qual é o problema, o que Quinito cometeu para merecer aquilo tudo, porque estávamos numa altura em que o Teste África, primeiro, o Teste África não tem dinheiro e o Quinito estava a fazer sua parte, porque o Teste África não tinha nenhum dinheiro que o Quinito devia gerir. E o presidente Quinito estava a fazer sua parte e apareceu um grupo de não sei se são sócios ou adeptos, apareceu um grupo se calhar a interferir no trabalho de Quinito. Okay. Então, o Quinito ficou agastado e abandonou o barco. Então, defende a manutenção do Quinito? Não estou a defender a manutenção. Okay. Os sócios do Teste África, os adeptos, aqueles apoiantes do Teste África, eles baseiam-se nas redes sociais. Mesmo nessa nova direção, já escreveram que o presidente do Teste África demitiu-se. Já escreveram que José Sagurano, o vice-presidente da Alta, demitiu-se. Já escreveram que que é um outro ali que demitiu-se. Então, tudo isso são informações... Há uma desinformação. Está a ser orquestrada por esse tempo. Isto, em algum momento, Okay. Quer dizer, deixa os dirigentes tristes e alguns acabam mesmo demitindo-se do cargo. Aconteceu com o Quinito. Muita informação diziam que Quinito está a tirar dinheiro. Mas o quê? A minha pergunta é, está a tirar dinheiro de onde? Se o Teste África não produz nada. Então, em algum momento, os sócios devem ter calma, devem pagar cotas. Os sócios devem se preocupar em pagar cotas, ajudar o clube a andar, ajudar o clube a crescer. Então, essa coisa de estarem preocupados com o trabalho dos outros, cada um faz sua parte. O sócio, a missão que tem é de pagar cota mensalmente. Se pagar anualmente, melhor ainda. Se pagar todo o valor de uma única vez anual, é bom. Mas os sócios desta África não pagam cotas. Só manifestam, aparecem quando as coisas não estão bem para desinformar, para, sei lá, muita coisa. Então os sócios do Teste África devem trabalhar para ajudar o Teste África a crescer. Se não darem nada, se não contribuírem com nada, o Teste África não vai chegar a nenhum lugar. Mesmo que apareçam 20 presidentes, esses presidentes, mesmo que tenham dinheiro, precisam de apoio dos sócios para fazer o clube andar. É mais ou menos isso. E qual deve ser o papel dos sócios? Os sócios. Pagar a primeira coisa, primeira condição de um sócio é pagar a cota. Se não paga a cota, este não é sócio. Okay. E Teste África, neste momento, Chapa precisa mais dos sócios, neste momento em que não há bilheteira, porque o Teste África via na base da bilheteira, e hoje que não há bilheteira, o Teste África precisa desses sócios. Esses sócios devem contribuir. Eu não sei se Manica tem sócios, porque até os que pagam cotas, a maior parte deles, são do núcleo de Maputo, núcleo de Nampula e outros pontos do país. Os sócios da província de Manica só aparecem nas redes sociais, no meu entender, a colocarem questões sem nexo, só para desestabilizar o clube, no meu ponto de vista. Sim. Mas no reinado de
de Quinito Júnior, ele mesmo dizia que já tinha atingido um número muito elevado de sócios. Eu não sei como que parou esta situação, porque ele mesmo dizia que tinha muitos sócios comparativamente aos outros anos. Ele parece que tinha mobilizado muitos sócios. Olha, a intenção, alguém mostrar vontade de ser sócio, mas depois não avançar. Por exemplo, no tempo de Quinito, nós vimos várias parcerias firmadas, mas depois da saída do Quinito, essas parcerias todas ficaram em terra. E eu pergunto agora, essas parcerias eram firmadas para o Teste África ou para o próprio presidente Quinito? Porque as pessoas passam e as instituições continuam. E por que essas parcerias desapareceram? Aí vai a minha pergunta. Então é difícil o Teste África, mas em suma, a nova direção precisa trabalhar muito, encontrar parcerias. Devem trabalhar, ir à busca, ir atrás de parcerias. Porque mesmo com os sócios, qual é a cota que pagam? Eu acredito que essa cota é um valor simbólico que também não aparece, não pagam. E um clube como o Teste África, que precisa muito dinheiro, é difícil. Sem cotas, sem agentes econômicos já apoiarem no Teste África, porque só o presidente nada pode fazer. Ok. Então, anda, devia ou não ter deixado? O Quinito estava a vir com uma dinâmica, né? Corria muito, mas não estava a ser acomodado, né? Com os sócios, como disse Daniel, e havia um conflito de pertença ao clube. Era Quinito, né? Quinito, antigos jogadores do Teste África e antigos trabalhadores da fábrica. Então, todos esses lutam pelo clube, né? E você sabe, onde há esse tipo de luta, acho que as coisas não correm bem, né? Os sócios não acomodaram o Quinito, não lhe entenderam, né? E deu no que deu, ele saiu, né? Entra o Acácio. E eu acredito que se não resolver também o problema em que o Quinito enfrentou, ele também vai ter muitas dificuldades de dirigir o clube. Imagina só, isso que estava a falar o Daniel, os sócios têm que pagar cotas, mas são quantos? Né? Não chegam a 200. Né? Mas em dia de jogo, eu acredito que estão por aí 3.000 espectadores a assistir o jogo. E que tal se todos esses 3.000 espectadores fossem sócios? Né? Imagina só, Herculano. E unidos. Não sócios que, quando entendem, vão à rede social, né? Encontram uma imagem qualquer e começam a denigrir a imagem da direção. Né? E não sócios que vivem o clube na base de fofocas. Olha, falando disso, Tawanda, desculpa lhe interromper, mesmo a direção chefiada por Michel Hussein. Michel Hussein, é isso? Sim. Que era coadjuvado nas suas funções por Fidel Nobre e Wang San. Olha, aquela direção foi muito dinâmica naquela altura, mas também abandonaram devido às redes sociais, em que os sócios, não sei se aqueles são sócios ou quem são, começaram a desinformar. Quer dizer, olha, é difícil. Teste África não precisa viver disso. Teste África precisa pessoas inteligentes. Aquela direção fez tudo, fez o possível. Aqueles senhores drenaram vários fundos e meios para fazer andar o Teste África, mas apareceram alguns intitulados de sócios, fizeram e desfizeram. Então, onde é que vamos chegar com isso? Então significa que há um grupo que quer puxar a Teste África para trás. Uns querem puxar para frente e outros para trás. É difícil, eu não sei como é que pode ser visto. Sim, é aquilo que eu disse. Tem grupo de adeptos, né? Não sócios, adeptos, acho que estão divididos por 4 ou mais, né? Porque entra a direção, tem sócios, depois tem adeptos, daí tem antigos jogadores e antigos trabalhadores da fábrica. É difícil, essa toda divisão não pode para um clube, né? Os antigos trabalhadores da fábrica, quando chegam no domingo, dia de jogo, querem entrar sem pagar. Antigos jogadores, idem. E os adeptos até procuram corromper agentes
os seguranças do campo para não pagar aquele valor exigido, 200 meticais do bilhete, né? E quando a marcação é cerrada, eles ficam a fazer o complô, né, lá fora, contra a direção, né? Eu lembro na direção do Michel Lilas e o Silva Wengsan, o Lilas e o Weng ficavam todos no portão. Era por quê? Para marcar, né, fazer a marcação cerrada na receita. Porque abandonando aquele portão, acredito que talvez nem 10 mil meticais vai se fazer em um jogo. Então não podia ser assim, né? O adepto, o sócio, o antigo jogador e antigo operário da fábrica Test África tinha que ir no dia do jogo pagar o bilhete, né? Pagar o bilhete, não ir entrar, para fazer crescer aquele clube. Afinal de contas, por que ele paga água em casa? Por que paga energia em casa? Por que paga a subscrição de TV em casa? Não é para que ele viva bem. Então, por que não vai fazer o mesmo no dia de jogo para o clube? Há essa confusão. Então, é difícil. E é uma confusão que já tem barbas brancas. Assim não pode. Como sairmos? Está mergulhado numa onda de maus resultados. E como sairmos? Olha, para sair dessa onda de maus resultados, primeiro temos que resolver a questão financeira. O Test África tem que ter dinheiro, tem que ter finanças. E, enquanto não existir recursos financeiros, estes problemas vão continuar. E se calhar o Test África pode... Olha, eu não... Corre risco de desaparecer? É difícil. Se por exemplo? Não tem pernas para andar. O presidente do Test África não pode custear os salários com dinheiro produzido por ele. É difícil. Olha, o Test África precisava, no meu entender, o Test África, mas quem devia explicar-se melhor é a própria direção. De facto. Nós não fazemos parte, mas o Test África, no meu entender, se existisse alguém, um empresário, um parceiro, dar no mínimo 1.500.000 meticais, ou mesmo 1 milhão, este Test África iria conseguir sobreviver e as outras despesas serem asseguradas por esses jovens, esta direção. Porque não é fácil. Por mês o Test África pode gastar acima de 1 milhão. E onde é que vai encontrar esse dinheiro num clube que não produz nada? É difícil. Agora, já é diferente de outros clubes de Moçambola, estou a falar dos ferroviários, União dos Produtos Songo, em que tem um bolo que é injetado e a direção faz o manuseamento deste valor. E o Test África, como que fica? É verdade que a Federação Moçambicana deu aquele valor de 1.200.000 para suprir, vai-se 1.200.000, nem 30 dias fez 1.200.000. É uma gota no oceano. Ponto final. Ok. E o governo? Qual é o papel do governo? Tendo em conta que já temos exemplos, por exemplo, o 1º de maio já até foi financiado pelo governo da Zambésia, quando esteve no Moçambola. E qual é o nosso ponto de situação? Olha, o governo não tem a obrigação de custear despesas de um clube. Agora, se o governo aparecer a apoiar, ou porque apareceram parceiros que querem apoiar em nome do governo, aí sim. Porque não é a obrigação do governo dar dinheiro aos clubes. O governo o que faz? O governo dá dinheiro à Juventude de Desporto e a Juventude de Desporto faz seu plano de atividades. Quer dizer, o governo quer dizer, em nome da Juventude de Desporto é que dá dinheiro. Mas os clubes, quando são fundados, não estão a contar com o governo. Isso eu não sei, mas o governo não entra. Fundar o seu clube a contar por si próprio. Sim. Que vai custear o que estás a criar. Agora, aparecerem pessoas a dizer porque é que o governo não apoia, eu também não estou de acordo. Porque o governo não está para apoiar nenhum clube. O governo apoia de outras formas. Como vocês veem, temos jogos escolares, jogos desportivos escolares que são realizados 2 em 2 anos. Quem que apoia aquele movimento todo? É o governo. Então, o governo faz sua parte, desde a base, nesse sentido, no meu entender. Agora, alguém formar um clube, estender mão para o governo pode dar, mas não é a sua obrigação. No meu entender, é a minha opinião. De facto. E respeitamos a opinião do Daniel. Sim, o governo não tem obrigação, com certeza, de apoiar os clubes, né?
mas o governo pode fazer com que as empresas, né, apoiem um certo clube, né? Podia, se o governo, por exemplo, né, pedir para algumas empresas apoiar o Test África, podia também existir algum conflito, porque temos os ferroviários de Gondola, a Pipeline, né, que também andam aí a gatinhar, né? Estão aí a gatinhar, né? Não, em algum momento não tem pernas para andar porque não tem patrocinadores, mas com base no governo podia-se fazer lobbies de algumas empresas. Temos muitas empresas aqui e alguns comerciantes médios, né? Temos grandes empresas, e médias empresas e micros, sei lá. Suponhamos, se o governo, por exemplo, convence 200 empresas a patrocinar o clube e cada uma delas tira por aí no mínimo 10 mil meticais mês, estaria a dar um passo muito significativo ao clube, não é? Eu lembro muito bem quando nasceu a Liga Muçulmana de Maputo, tinha uma coisa de... Eram 100 empresas mesmo, e cada uma tirava 30 mil meticais. E aquele clube virou grande clube. Mensalmente tinham 3 milhões. Essa ideia eu também fico a favor desta ideia. O governo pode sim influenciar aos parceiros ou aos agentes econômicos da província de Manica a apoiar o Test África. Veja só, como dizia o Pedro Tawanda, só convencer 200 empresas, e temos essas 200 empresas ao nível da província de Manica. Temos tantas mineradoras, temos vários agentes econômicos ao nível da província de Manica, que tirando 10 mil mensal, se forem 200, estamos a falar de quantos milhões? Estamos a falar de mais ou menos 2 milhões, né? E esse valor estaria num bom tamanho para o Test África. Um clube que não tem nada, recebendo 2 milhões mensalmente. Olha, este Test África voltaria a conquistar o título de campeão nacional. Vamos a um curtíssimo intervalo. Voltamos dentro de instantes. Estamos a analisar a prestação do Test África. O nosso representante na fina flor do futebol nacional, o Moçambola, na sua versão 2021. Estou com Pedro Tawanda e também Daniel Oliveira. Estamos a analisar esta prestação do Test África. Até já. Mas não é possível. Manda Viegas. A saúde é uma coisa preciosa. Vamos cuidar da saúde, irmã. Devemos trabalhar com maior incidência nos locais críticos e também nos segmentos sociais críticos, com destaque para os transportes coletivos, onde ainda se verifica situações de enchentes e de não observância do limite máximo de lotação das viaturas e não se permitindo o distanciamento físico razoável entre os passageiros. Devemos continuar a trabalhar nos estabelecimentos comerciais para garantir que todas as medidas de prevenção e combate sejam implementadas, desde as medidas de higiene individual e coletiva, as medidas do distanciamento físico. As cerimônias fúnebres, devemos continuar a assegurar que sejam observadas todas as medidas decretadas em relação ao número máximo dos participantes em cada cerimônia e a toda a configuração da cerimônia em termos de garantia do distanciamento físico entre os participantes. A administração pública deve liderar pelo exemplo. Tem que ser na própria administração pública em que os cidadãos se inspiram e buscam boas práticas de prevenção e combate ao Covid-19, reorganizando os trabalhos de modo a garantir o distanciamento físico entre os funcionários e agentes públicos e também relativamente aos cidadãos que são atendidos.
O exemplo deve vir não só pela forma como nós nos organizamos como administração pública, mas também pelas nossas práticas como titulares, como agentes do Estado. A saúde é uma coisa preciosa, vamos cuidar da saúde, irmão. Junte a sua família e amigos. Prepare o seu coração e marque um encontro com Deus. Porque o Gospel Show está de volta à sua tela. Ouça palavra de salvação e música de adoração. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui no programa Gospel Show da televisão comunitária de Chimoio. Vamos, na verdade, continuar a disseminar a paz, sempre baseados na palavra de Deus. O nosso lema é a paz, a união e reconciliação. No lar, quando não há paz, não é lar. Aí se mostrou. Estamos de volta para a segunda e última parte do programa desportivo, Lance Desportivo, aqui na televisão comunitária de Chimoios. Estamos a analisar a prestação do Teste África no Moçambola 2021. Teste África que, ao fim de 4 jornadas, conquistou 3 pontos, fruto de uma vitória, 7 golos sofridos, 1 golo marcado e ainda 13º classificado na tabela geral de classificação. Antes de irmos ao intervalo, falávamos dos patrocinadores. Gostaria de saber a quem deve o papel de mobilizar patrocinadores. Olha, primeiro, a própria direção do Teste África é que deve trabalhar para encontrar parcerias. O Teste África, a direção do Teste África deve trabalhar arduamente para encontrar parcerias. Por quê? Se não forem a trabalhar, torna difícil. Porque primeiro eles devem fazer um trabalho de marketing. Nós vimos a direção cessante, aqui saiu, dirigida por Quinico Júnior. É verdade que em termos de marketing, ele esteve bem. Okay. É verdade que criou muitas parcerias. Criou muitas parcerias que depois desapareceram, não sabemos como. Então, esta nova direção deve trabalhar nesse sentido de encontrar parcerias. Parcerias inteligentes. Porque a Teste África precisa de um parceiro oficial que mensalmente injeta algum fundo. Agora, parceiro só para dar comida, para dar... Isto não leva um clube avante. É verdade que os jogadores precisam comer, está num bom tamanho, estão de parabéns esses que dão alimentação, mas precisamos de um empresário, um forte, que consegue dar um valor monetário, que se calhar consegue assegurar os salários, os ordenados mensais, porque os jogadores sem salário, meu irmão, esse clube não vai a nenhum lugar. Os jogadores agora, assim que estamos a falar, eu acredito que um e outro jogador está a pedir ir embora. Porque aqueles jogadores têm família, têm crianças que precisam de se alimentar e sem salários. Como é que essas crianças, como é que essas famílias vão sobreviver? É difícil. Então, Teste África, a direção deve trabalhar para encontrar parceiros sérios, parceiros que dão valor. Não basta só parceiro para dar um equipamento. Precisam agora de dinheiro. Teste África precisa de dinheiro. Nada de voltas. Teste África precisa de dinheiro. E quem deve dar esse dinheiro? Deve ser um parceiro Mas Manica tem muitas empresas que podem ajudar muito bem o Teste África. Pena que eu diria que
são agarrados, não querem libertar, mas tem empresas com fundos que podem ajudar o Teste África a sair desta crise. Sim. Tanda, concorda que temos empresários agarrados? Sim, há empresários que para eles desporto não tem muito significado, não é? E talvez isso por quê? Porque há falta de uma certa divulgação, né? Tinha que ser divulgada, né? Reitero, tinha que ser divulgada a lei de mecenato ao empresário. O empresário tem que entender o que é essa lei de mecenato, né? Para depois ele ficar convencido por si só que injetando algum valor ao Teste África, algum valor monetário ao Teste África ou a um clube qualquer, ao nível da província, ele estaria isento de algumas receitas, né? Acho que há esse problema de divulgação da lei de mecenato primeiro. Depois, como é que é feita a mobilização de fundos, né? Você não vai a um empresário, por exemplo, só porque tem falta de arroz no clube, né? Olha lá, os jogadores têm falta de comida, não sei o que é. E o empresário vai dizer o quê? Vou dar um saco de frango por semana. Outro, vou dar uma caixa de pães, né? Porque aí nas padarias vendem em caixas, né? Vou dar uma caixa de pães por dia, né? Outro, vou dar um cartão de açúcar por dia. Não é isso, né? E o empresário fazendo bem matemática, né? Daquilo que está a dar por dia, pode ver que pode estar a gastar mais que aquilo que podia dar. Por exemplo, os empresários mobilizando o empresário mobiliza o amigo e todos encontram-se 200 empresas, né, num fórum próprio e todos começam a tirar 10, né? Por exemplo, imagina lá um saco de frango por dia, né, e 10.000 meticais mês. Como é que, fazendo essa matemática, o empresário sai a ganhar, né? Do que estar a tirar saco de arroz por dia? O saco está acima de 1.000 meticais. Ele vai tirar por dia um saco. E chegando ao fim do mês já são 30.000 meticais, ou 40. Né? Deve haver uma certa divulgação e haver uma união, né? Direção, sócios, adeptos, antigos jogadores e antigos operários da fábrica Teste África devem se unir, né, para que haja esse apoio. Porque pode aparecer um empresário querer apoiar o clube e encontra uma confusão. Ele desiste, né? Houve um ano, não sei se aquilo era verdade, apareceu um chinês que queria explorar a cantina da Sualp e, por sua vez, ia patrocinar o Teste África. Mas os antigos funcionários da fábrica, que são detentores daquelas acham que são detentores daquelas infraestruturas, boicotaram. Não sei porquê. E um dia são apáticos a Teste África. Outro dia querem um clube no Moçambola. A coisa não se entende. Aqueles devem ter uma sensibilidade para com o clube. Uma decisão única. Sim. Olha, falando disso, Tawanda, primeiro temos que perceber que o Teste África é um clube fundado por engenheiro Magalhães. Okay. O proprietário do Teste África, que Deus o tenha, mas ficaram os filhos. A fábrica, é verdade que já não está a funcionar a contento, mas aquelas instalações todas estão sendo arrendadas. E eu acredito que o Teste África, a fábrica, tem uma receita... E para quem vai esse dinheiro? Aí está. Então, o Teste África, aquela fábrica, ainda produz dinheiro. Temos as bombas, temos... Então, acho que a direção do Teste África, a empresa, devia injetar um valor para o clube. O presidente ou a direção do Teste África já não devia lutar pela alimentação e outras coisas, nem salários, porque aquela empresa, apesar de serem instalações que estão sendo arrendadas, mete dinheiro. E eu acredito que final de mês
fazem muito dinheiro com as bombas, com a própria fábrica, que tem instalações que estão sendo arrendadas, não só, tem aquela piscina, não sei se está sendo explorada ou não. Então, essas infraestruturas podem gerar receitas para também apoiarem o próprio clube. O que deviam fazer, por exemplo, o filho, acredito que todas as receitas se calhar são drenadas para o filho do engenheiro Magalhães, que responde por isso, mas existem pessoas cá. O senhor Ângelo Jerônimo faz parte dos administradores da própria empresa, mas o senhor Sandramo, esses senhores deviam ter um pouco de sensibilidade, deviam ser sensíveis, neste caso. Uma parte da receita drenarem para o Teste África, porque o Teste África não é do Acácio Gonçalves. O Teste África é um clube fundado por alguém que o deixou. E de certa forma, devem apoiar este clube. A fábrica gera receitas, não sabemos quando, mas com este pouco que geram, podem tirar uma parte, eu não sei como é que estão os estatutos, o que dizem os estatutos do clube. Eles deviam tirar uma parte. O Teste África não devia estar a sofrer, estar a lamentar todos os dias um clube que já viveu. Ouve lá, o Teste África era um clube temido a nível nacional. O Teste África entrava no avião na hora que quisesse, porque tinha dinheiro. E esta empresa, Teste África, já não existe? Existe. Será que vamos voltar a esses tempos, Daniel? É possível. Olha, aquela fábrica, não estou a falar em termos de produção, porque produziam roupa quer dizer, fabricavam roupa, não é? Roupa, mantas e muitos artigos.